E aí, pessoal, tudo beleza? Temos mais uma questão da FUVEST. Cadê a água desse alimento? Esse alimento foi liofilizado? Que alimentinho sequinho é esse? Que delícia! Parece são morangos. Banana. Mas cadê a aguinha disso aí? Isso aí tá tudo sequinho, sem água. Bom, é do isso que se trata essa questão da FUVEST, que é o processo da liofilização. Bora lá ver então essa questão. Olha só os alimentos aí bem sequinhos. Que bonita imagem, né? Olha só. Bom, olha só. Bom, gente, em supermercados é comum encontrar alimentos chamados liofilizados. O que são esses alimentos, então, liofilizados? Alimentos liofilizados são alimentos sem água, que foram desidratados, como no caso de frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. Por quê? Os micro-organismos, para proliferar, precisam de três coisas. Do alimento, ele precisa de calor e precisa de umidade. Então, como o alimento é o próprio alimento, o calor a gente pode tirar na geladeira, mas caso a gente deixe, se a gente não tiver umidade, já era. Não tiver água, já era. Não tem como proliferar micro-organismo. Ok, daí dura mais tempo. Os alimentos liofilizados continuam no próprio consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos se refere ao processo de congelamento. Nossa, isso aqui é importante notar. Processo de congelamento e posterior desidratação. O que é desidratação? Tirar água por sublimação. Para que a sublimação da água ocorra, é necessário uma combinação de condições, como mostra no gráfico, de pressão e temperatura, em que as linhas apresentam transições de fase. Então a gente tem um gráfico aqui que ele fala de pressão, aqui a gente tem um θ aqui falando de temperatura. Opa, não está aparecendo, então vamos dar uma ajustadinha nesse gráfico aí. Opa, aí agora está aparecendo. Então, show! Bom, olha só. O que tem de especial, então, nesse gráfico? Esse gráfico ele fala de temperatura, aqui embaixo, nesse eixo, e fala de pressão aqui. Então, olha só, vamos pensar a pressão de 1 atmosfera, tá certo? Quando ele chega à transição entre sólido e líquido. Já sei, professor, 1 atmosfera sólido líquido, a água, no caso, a gente tratando de água, e se temperatura aqui seria 0 graus. Perfeito, 0 graus Celsius. Se a gente continuar dando o gráfico, uma atmosfera, minha linha reta é perfeita, né? Vocês estão vendo? Esse ponto aqui, a gente vai pensar que líquido e vapor são 100 graus Celsius. Professor, maravilhoso, hein? Tá perfeito suas linhas, perfeito. Então, olha só, o que acontece se eu aumentar a pressão? Se eu aumentar a pressão, meus valores vão estar aqui em cima. Sim. Então quer dizer que a minha solidificação da água, né, ou seja, a fusão da água, vai ter uma temperatura um pouquinho mais baixa, mas a ebulição vai ter uma temperatura mais alta. Então por isso que a gente tem uma panela de pressão em casa. A gente coloca a panela de pressão, a água dentro da panela de pressão, ela não entra em ebulição a 100 graus Celsius, sim uma temperatura maior. E o que acontece se a gente abaixar a pressão? Se a gente abaixar a pressão, a gente pode fazer alguns casos, vamos para um caso bem extremo, nesse ponto aqui, eu tenho um X de pressão. Olha, cadê a fase líquido e vapor? Não tem, eu tenho sólido e vapor. Como que chama a passagem do sólido para o vapor? É a sublimação. Então, para fazer sublimação, eles precisam fazer o quê? Abaixar a pressão. Então a indústria faz o quê? Ela pega uma fruta, qualquer coisa, um legume que seja, congela, ou seja, baixa a temperatura, tá certo? Abaixa a temperatura e posteriormente abaixa a pressão. Aí então tira-se as moléculas de água que estão no processo. Esse é o processo de liofilização. Já entendeu, né? Vamos lá. Então vamos continuar a questão da FUVEST. Apesar de ser um processo que requer industrialmente um uso, uma certa tecnologia, né? Baixar a temperatura, baixar a pressão e tal. Existem evidências que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes, região fria, conseguiam liofilizar os alimentos, possibilitando estocá-lo por mais tempo. Assinale a alternativa que explique como ocorria o processo de liofilização natural. Bom, tem que congelar e sublimar. Temos que fazer isso. A sublimação da água ocorria devido a baixas temperaturas. Não. A sublimação, ela pode correr até a baixa temperatura, mas não é por conta da baixa temperatura, e sim por conta da baixa pressão. Então, e alta pressão na atmosfera, agora está totalmente errado. Não, pode até acontecer a baixa temperatura e sublimação, mas tem que ter baixa pressão e não alta. Então, o item A está fora, tem que ser baixa
pressão atmosférica. E detalhe, ele coloca alta pressão atmosférica nas montanhas. À medida que a gente sobe a montanha, a parte mais alta da montanha tem a menor pressão do que a parte embaixo. Embaixo tem maior pressão, tem mais camada de ar. Então, no pé da montanha tem mais pressão do que em cima da montanha. Beleza. Os alimentos, após congelado naturalmente, nos períodos frios, é levado para a parte mais baixa da montanha. Não, era para mais alta. Onde a pressão atmosférica é menor. Não, na pé da montanha, a pressão é maior, exatamente como eu acabei de falar. Então, essa questão está errada, esse item está errado. Os alimentos eram expostos ao sol. Mas exposto ao sol esquenta. Para aumentar a temperatura, tudo bem, mas esquenta, não faz sentido. E a baixa pressão atmosférica do local favorecia a solidificação? Não. É o contrário, né? Então não faz nem um pouco sentido isso aí com o que a gente falou. As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos. Ok, então dessa parte tá favorável. E a baixa pressão atmosférica nas montanhas, possibilidade de sobrevivência? Sim! Então, exatamente isso que está acontecendo. Então, eu tinha lá meu alimento, vamos supor que ele tem água líquida aqui nesse ponto. Eu vou abaixar a temperatura, então eu tenho que o gráfico de temperatura está subindo nesse sentido. Eu abaixo a temperatura, então ele vem para um ponto, e ele está nesse ponto, tem ponto A, ponto B. Esse processo a gente chama de congelamento, tá certo? Que seria a solidificação da água. E aí simplesmente se abaixa a pressão, tá? Então vamos para o ponto C, aonde a pressão aqui ela cai, e aí então a gente passa para vapor a molécula de água. Tchau! A água vai embora! Uhul! Bom, então esse é o item que está acontecendo no D. Vamos ler o E? Os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados para aumentar a pressão. Aumentar a pressão não iria diminuir, no caso, não faria a água embora, e sim ela voltaria, não aumentaria. Então não faz sentido esse item. Bom, então a questão certa aí é a questão D, abaixar a temperatura e abaixar a pressão. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, ajudar o canal a crescer. Obrigado, até mais, tchau, tchau.